Bom, bora lá então, galera. Resolvendo aqui os exercícios da página 9, né, do livro sobre termoquímica, tá beleza? Então vamos lá. O primeiro exercício que eu pedi para vocês resolverem foi o exercício 3 e 5, né? Da página 9. Então vamos lá. 3 diz assim, ó. Em uma cozinha estão ocorrendo os seguintes processos. Então, gás queimando em uma das bocas do fogão e água fervendo em uma panela que se encontra sobre essa boca do fogão. Com relação a esses processos, pode-se afirmar que... E aí, qual é a alternativa correta, galera? Bora lá. Então, pessoal, olha só. Ebulição e combustão são processos. Vamos lá, gás queimando é um processo exotérmico, né, galera? Então, combustão, processo exotérmico libera energia. E no caso, água fervendo, água passando do estado líquido para o estado gasoso, é um processo endotérmico, né? Tá? Então a água precisa absorver calor para poder passar do estado líquido para o estado vapor. Tá? Então a alternativa correta é a alternativa B de bola. Tá? Então gás queimando é exotérmico e a água fervendo é endotérmico, beleza? Bom, próxima questão foi a 5. Diz assim: observe a reação a seguir. Então, óxido de ferro mais carbono mais 491,5 kJ, gerando 2 ferros sólidos mais monóxido de carbono. Da transformação do óxido de ferro 3 em ferro metálico, segundo a equação dada, pode-se afirmar que... E aí, galera, qual a alternativa correta? Qual a alternativa correta, galera? B de bola, né? Tá certo? Não, desculpa. Letra A. Diz assim, é uma reação endotérmica, tá, galera? Porque olha só, você tem ferro, óxido de ferro mais carbono, mais energia. Então significa que esse sistema está absorvendo energia. Tá? Então sempre que aparecer mais a energia nos reagentes, o processo vai ser endotérmico. Se aparecer mais energia nos produtos, o processo vai ser exotérmico. Tá? Então letra A, uma reação endotérmica. Beleza? Endotérmica. Exercício 8. Bora lá. Diz assim, ó. No estudo. Não, a reação é endotérmica. Letra A, endotérmica. Tá? Então olha só. Reagente mais energia gerando um produto, reação endotérmica. Reagente gerando um produto mais energia, reação exotérmica. Tá? Então, se a energia aparecer nos reagentes, a reação é endo. Se a energia aparecer nos produtos, a reação é exo. Beleza? Vamos lá, questão 8. No estudo da termoquímica, a variação da entalpia de uma reação é um importante dado a respeito do caráter energético das reações. Oi. Diga, Sara.
se tiver mais energia, olha só, vamos lá, presta atenção aqui. Ó, vem comigo aqui. Reagente mais energia gerando um produto, o processo é endo, certo? Então, ó, se eu tenho reagente mais energia gerando produto, o processo é endo. Se eu tiver reagente gerando um produto mais energia, o processo é exo. Beleza? Endo é quando absorve. Então, justamente, se o reagente, tem reagente mais energia, significa que esse reagente está absorvendo energia. Essa energia está sendo somada ao reagente. Por isso que é endo. Tá? Não. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Porque eu estou no celular, aí o meu chat, ele... Deixa eu ver aqui. Deixa eu abrir o chat para ver direitinho. Diga aí, que eu não consegui abrir. Então, presta atenção. O ΔH maior que zero é endo. O ΔH menor que zero é exo. Tá? Beleza? Mas quando nós representamos essa energia na reação, certo? Olha só. Aqui, vamos para essa equação aqui, ó. Reagente gerando produto mais energia. O que significa esse mais energia? Significa que está ocorrendo liberação de energia. Tá? Então, se o reagente produz, forma um produto e gera energia, significa que a reação está gerando energia, está produzindo energia. Está liberando energia, então o processo é exotérmico. Se eu tenho reagente que está somando energia a ele está absorvendo energia. Então o processo é endo. Isso na representação da equação química, tá certo? Eu estou falando de energia na representação da reação, certo? Essa energia ela pode vir na forma de ΔH. Né? ΔH maior que zero é endo, ΔH menor que zero é exo. Mas se ela vier representada na equação, ela vai vir dessa forma. Se ela estiver sendo somada aos reagentes, o processo é endo. Se ela está aqui mais energia, significa que eu estou liberando, eu estou produzindo energia. Estou liberando energia, beleza? Então, tomar cuidado com a representação da energia na equação e a representação do ΔH. Tá certo? Não, não é doideira. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Eu tenho um reagente, certo? Eu tenho um reagente A aqui. Eu estou somando energia a ele. Não é isso? Então eu estou somando energia. Isso, mais energia, significa que ele está absorvendo energia. Se eu tenho esse reagente produzindo, formando um produto, mais uma energia, significa que essa energia está sendo liberada. Não é isso? Por exemplo, ao aquecer a água, eu tenho a água. Quando eu aqueço a água, o que acontece? Eu não estou fornecendo uma energia para a água. A água ela não vai absorver essa energia que está sendo fornecida pelo fogo. Então eu estou somando energia à água. Processo endotérmico. Beleza?
próximo exercício da página 19, galera. Olha lá. Página 19, exercício 16. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Oi? Sim, a 8, né? Vamos lá, deixa eu voltar lá. Sim, a gente não fez a 8, foi? Sei não, desculpa aí, eu pulei, bora lá. Então vamos lá. No estudo da termoquímica, a variação da entalpia de uma reação é importante, dado a respeito do caráter energético das reações. O próprio conceito de entalpia é fundamental para o entendimento das relações energéticas existentes na natureza. Beleza. A reação 2CO2 produzindo 2CO mais O2 apresenta, olha aí, ó, presta atenção, apresenta ΔH positivo. Essa informação revela que a reação, galera, ΔH positivo, a reação é o quê? Endotérmica, né? Endotérmica. Então, a alternativa correta, D de dado, né? Então é endotérmica, ou seja, apresenta produtos com entalpia maior que a entalpia dos reagentes. Beleza? Então, facinho, facinho, né? Então vamos lá agora. Página 19. 19? É. Exercício 16. Oi, diga, Sara. Diga. O que foi? Letra D de dado. Questão 8, letra D de dado. Não foi nada. Vamos lá. 16, galera. Considere as equações das reações de combustão do metano e do propeno. Foi indo porque a energia está sendo somada aos reagentes. Tá? Então, quando a energia é somada aos reagentes, isso caracteriza o processo endotérmico. Tá? Quando a energia é somada aos produtos, significa que está produzindo energia, reação exotérmica. Vamos lá. Considere as equações das reações de combustão do metano e do propano. Então tá aí, galera. Metano é CH4 com um ΔH de menos 890 kJ por mol e o propano C3H8 de um ΔH de menos 2.220 kJ por mol. Aí diz assim, ó, a combustão completa de 44 gramas de metano libera. Bom, galera, aí a gente vai ter que fazer um cálculozinho, beleza? Então olha só, vem aqui comigo. Então olha só, qual é a reação de combustão do metano? Ele está dando aí, ó, CH4 mais 2O2 produzindo CO2 mais 2H2O, um ΔH de menos 890 kJ por mol. Aí ele diz assim, ó, a combustão completa de 44 gramas de metano libera.
ele está dando a massa molar do metano, 16 gramas por mol. Então, galera, olha só. Aqui é o seguinte, quantos mols de metano nós temos na reação? 1. Olha aqui, ó. 1 mol, certo? Então a gente pode olhar para esses coeficientes aqui como sendo a quantidade em mol da substância na reação. Beleza? Galera, esse 1 mol de metano tem quantos gramas? Ele deu um exercício, né? 16 gramas por mol. Então, olha só. Em 16 gramas, galera, de metano, eu produzo quanto de energia? Menos 890. Beleza? Então, ó, 1 mol de metano produz essa quantidade de energia aqui. 1 mol de metano tem 16 gramas. Então, 16 gramas de metano produzem menos 890 quilojoules. Beleza? Isso é dado da reação. Tá aqui. O que ele quer saber? A combustão completa de 44 gramas de metano. Então, 44 gramas de metano vão liberar quanto de energia? X. Fazendo os cálculos, X vai ser igual a 2.447,5 quilojoules. Então essa é a quantidade de energia produzida quando eu queimo 44 gramas de metano. E aí é só analisar agora as alternativas. Vamos lá. A mesma quantidade de gás carbônico que a combustão completa de 1 mol de propano. Galera, olha só. 1 mol de propano produz quanto? É só pegar na reação. 1 mol de propano produz menos 2.220. Ele está dizendo que produz a mesma quantidade de gás carbônico? Não. Né? Porque a quantidade é diferente. Então não é. Letra B. Mais gás carbônico que a combustão completa de 44 gramas de propano. Consegue enxergar? Ó, dá para enxergar agora? Deixa eu ver aqui se dá certo. Espera aí. Deixa eu aproximar o celular. Deu certo aí? Melhorou? Pronto. Então, galera, a gente analisando aqui, ó, a mesma quantidade de energia que a combustão completa de 44 gramas de propano. Pessoal, se você for fazer a conta aqui, você vai ver que 44 gramas de propano não libera a mesma quantidade. A massa molar do propano também é 44, C3H8, tá certo? Então, 44 gramas de propano liberam menos 2.220 kJ por mol. Então, não é a mesma quantidade, né? Aí, letra D. Mais energia que a combustão de 1 mol de propano. Se a gente ver na reação, galera, 1 mol de propano libera menos 2.220 kJ por mol. Não é isso? 1 mol menos 2.220. 44 gramas de metano produziu quanto de energia? 2.447. Então, 44 gramas de metano produz uma quantidade de energia maior que 1 mol de propano. Então, a alternativa correta aqui é a letra D. A letra D de dado. Certo?
E aí aqui é aquilo que a gente vai dizer, envolve o que, galera? Um pouquinho de estequiometria, né? Estequiometria relacionada com quantidade de energia. Tá? Então, aquilo que eu já havia dito, a estequiometria é extremamente importante dentro da termoquímica, tá certo? Então vamos ver aqui qual o próximo exercício. 18. Então, exercício 18. Posso apagar, né? De qualquer forma, vai estar gravado lá vou postar lá no YouTube, certo, galera? Olha só. 18. Diz assim, o sulfeto de zinco, usado por Rutherford, no seu famoso experimento, emite luz por excitação causada por raio-x ou feixe de elétrons e reage com oxigênio, produzindo um óxido de zinco e dióxido de enxofre. Os calores de formação das diferentes substâncias estão na tabela a seguir. Então tá aí, substância, calor de formação. Utilizando-se os valores da tabela, o calor de combustão do sulfeto de zinco será... Bom, para isso, galera, a gente precisa montar a equação de combustão do sulfeto de zinco. Tá? Deixa eu só ajeitar o celular aqui. Aí. A gente precisa montar a equação de combustão do sulfeto de zinco, que é a seguinte. ZNS mais O2 produzindo ZnO mais SO2. Não se preocupem que, caso a gente faça uma avaliação, essas equações elas já vão vir montadas para vocês, tá certo? Então vocês não precisam se preocupar em montar a equação, beleza? Bom, e aí dá o seguinte, ó. ΔH do ZNS menos 43,9, certo? Na tabela. O do ZNO menos 83,5 e do SO2 menos 69,2. Esses são os ΔHs dados na tabela, beleza? E ele quer saber qual é o calor de combustão do ZNS. Aqui precisa balancear, né, galera? Tá? Vou colocar 3 meios de O2. Bom, aqui é muito simples, galera. Como é que se calcula o ΔH de uma reação? ΔH de uma reação é feito da seguinte forma. Entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, certo? Então, ΔH vai ser igual. Quem são os produtos? ZNO e SO2. Então, eu vou ter menos 83,5 menos 69,2 menos, que isso aqui tudo, ó, é produto, certo? ΔH dos produtos, menos quem? O ΔH do reagente. Quem são os reagentes? ZNS e O2. Então, qual é a entalpia do ZNS? 43,9. Então, menos 43,9 mais entalpia do oxigênio. Quanto vale a entalpia do oxigênio? Deixa eu ver se é a letra D. Não, não é a letra D não. Vamos lá. Quanto vale a entalpia do oxigênio, galera? Lembrem-se, oxigênio é uma substância simples. A entalpia de toda substância simples é 0. Tá? Então é 0. Deve ter errado alguma coisa na continha aí, tá certo? Vamos ver o que você errou. Acompanha aqui para ver.
Então, ΔH vai ser igual. Vamos lá. Menos 83,5 com menos 65, dá 16. Letra D. Dá 16 é a letra D. Dá 16 é a letra D. Vamos lá, galera. Menos 83,5 com menos 69,2 dá quanto? Vai dar... Bom, fazendo o cálculo, galera, isso aqui tudo vai dar menos 108,8 kcal. Tá? Então, a alternativa correta aqui é a letra C. Tá? Então, cálculo simples, né? Lembrando, ΔH é a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, soma-se as entalpias dos reagentes e diminui da entalpia soma-se a entalpia dos produtos e diminui da entalpia dos reagentes, beleza? Dúvidas aí nessa questão? Nenhuma dúvida? Beleza, então, vamos lá. Próximo exercício, galera, foi da página 23. Tá? Página 23, exercício 24. Então bora lá. Diz o seguinte, ó. A nitroglicerina é um poderoso explosivo e produz 4 diferentes tipos de gás quando detonado. Então ele dá a reação aí da nitroglicerina. Dadas as entalpias padrão das substâncias, tem-se que a energia liberada ao se fazer reagir 1 mol de nitroglicerina apresenta sinal aí positivo e negativo igual a quanto? Então vamos lá, galera. Então é muito simples, né? Olha só. Vamos lá. O que é? Como é que nós calculamos o ΔH? Entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, ΔH vai ser igual. Agora é só substituir, tá, os valores na fórmula. Então, olha só. Vamos lá. Bora lá. Quem são os produtos? Então, nós temos nitrogênio, gás carbônico, água e oxigênio. Beleza? Todo mundo está acompanhando aí a reação, né? Página 23, exercício 24. Então, olha só. Nitrogênio, galera, N2 gasoso. Qual é a entalpia? 0. Substância simples. Oxigênio, entalpia 0. Substância simples. Então, vamos lá. Quem são os produtos, então, que a gente vai utilizar? Gás carbônico e água. Então, você vai fazer o seguinte: quantos mols de gás carbônico você tem na reação? 6 mols, certo? Então, repare que a entalpia do CO2 é menos 393,5 kJ por mol. Então, essa energia equivale a 1 mol. Só que na reação nós temos quantos mols? 6.
Então eu tenho que multiplicar essa energia por 6. Então vamos lá. 6 vezes menos 393,5, que é do gás carbônico, mais quem? Quem é o outro produto? Água. Quantos mols de água nós temos na reação? 5 mols. Então, 5 vezes entalpia da água, menos 241,8. Galera, tudo isso é o que? Produto, certo? Tudo isso é produto. Menos a entalpia dos reagentes. Nesse caso só tem um reagente, que é a nitroglicerina. Qual é a energia da nitroglicerina, a entalpia da nitroglicerina? Menos 374 kJ por mol. Só que nós temos quantos mols na reação? 2. Então eu preciso multiplicar essa energia por 2. Então, menos 2 vezes menos 364, menos 364. Certo? Agora é só fazer o cálculo, galera. Tá? Então, ΔH vai ser igual. Fazendo o cálculo, certo? Eu fiz aqui, ó. Deu menos 2.842 quilojoule, né? A unidade? Quilojoule. Só que prestem atenção aqui, galera. Um detalhe importante, tá? Menos 2.842 kJ, certo? Essa quantidade de energia aqui, ó, nós calculamos para quantos mols de nitroglicerina? 2 mols, não é isso? É o que está lá na reação. Lá na reação são 2 mols. Então, isso aqui foi calculado para 2 mols. Mas ele quer saber a quantidade de energia para reagir 1 mol. Então, o que eu preciso fazer? Dividir isso aqui por 2. Tá? Porque lá na reação são 2 mols. Exatamente, dividir por 2. Então, dessa forma, o ΔH vai ser igual a menos quanto? 1.421 kJ por mol, certo? Então, lembrar disso, sempre que você calcular o ΔH da reação, você tem que se preocupar em ver quantos mols daquela substância tinha na reação. E se o exercício está pedindo a quantidade por mol ou não, beleza? Então a reação, o saldo energético vai ser negativo, certo? Negativo, tá? De 1.421 kJ. Então a alternativa correta vai ser, vamos lá, negativo igual a 1.421. Alternativa D de dado, beleza? D de dado. Tá? Questão 5 é? Deixa eu ver aqui, qual é a questão 5? Sim, a questão 5. Já volto lá. E aí, alguma dúvida, galera, nessa resolução aqui? Tranquilo? Diga aí, Sara, qual é a dúvida da questão 5? Diga o que lhe aperreia. Porque é endotérmica? Vamos lá. Química lhe aperreia é Ave Maria, né?
Sei disso não. Oi? Química aperreia? Sei não, viu? Mas vamos lá, vamos tentar melhorar isso aí. Olha só, Sara, vamos aqui. Deixa eu ver como é que eu posso tentar lhe ajudar. Deixa eu ver aqui. Se eu colocar assim, ó. Certo? Dá para ver aí? Essa reação, ela é endotérmica ou exotérmica? Beleza. Essa reação, beleza, entendo isso. Então, o que significa esse mais 50 kJ? Ou seja, o que significa ela ser endotérmica? Significa que essa reação precisa absorver energia para acontecer. Beleza? Como é que a reação ocorre? Nesse caso, ela ocorre da esquerda para a direita. Correto? Então ela ocorre da esquerda para a direita, absorvendo energia. Certo? Absorvendo energia. Então, se ela precisa absorver essa energia para acontecer, quem é que vai absorver essa energia? Vai ser o reagente ou o produto? O produto? Não. Ó, a reação ocorre da esquerda para a direita, correto? Esquerda para a direita. Vamos pensar o seguinte, ó, deixa eu ver aqui. Pense na água. Pego a água, a passagem do estado líquido para vapor. É uma reação endo ou exotérmica? Hein? Vamos lá. A passagem da água do estado líquido para vapor é endo ou exo? É endotérmico. Tá? Então, ó, vamos lá. Eu tenho a água aqui. Tá? Eu tenho água no estado líquido a uma temperatura de 25 graus Celsius. Beleza? Então, ó, tenho água a 25 graus. Tá lá, estado líquido. Se eu aqueço essa água a 100 graus, o que vai acontecer com ela? Ela vai começar a entrar em ebulição, correto? Então eu tenho, ó, presta atenção, água no estado líquido, água no estado gasoso, certo? Então, para que essa água do estado líquido passe para o estado gasoso, eu não precisei aquecer ela, aquecer essa água. Não foi isso? Então, se eu precisei aquecer essa água, quem é que absorveu a energia? Foi a água no estado líquido ou foi a água no estado gasoso? A água no estado líquido. Então significa que essa água no estado líquido precisou absorver uma energia para passar para o estado gasoso. Entenderam agora? Sara, entendeu agora?
aqui a gente não, aqui a gente não pode falar de reagente produto, porque não é uma reação química, tá certo? É apenas uma transformação física, tá certo? É apenas uma transformação física, não houve reação química. Mas a gente pode pensar como reagente produto, tá? A gente pode pensar dessa forma, certo? Então a água que era o reagente, que estava no estado líquido, precisou absorver energia para passar para o estado gasoso. Tá? Então, quando o reagente precisa absorver energia, né, para que a transformação ocorra, seu processo endo. Tá? E na reação vem dessa forma: água mais energia. Beleza? Entenderam aí, galera? Sara, que estava com muita dúvida. Professor, e se fosse a água do estado líquido para o sólido, mesmo processo? Aí seria o contrário. Aí o processo seria exotérmico. Por quê? Por quê? Vamos lá. O que eu faço? Vamos lá, eu tenho água no estado gasoso. Vamos pegar um exemplo mais fácil de entender. Água no estado líquido. Certo? Vamos pegar o processo aqui, ó. Já vejo a sua pergunta, Sara, só um minutinho. A água no estado líquido. Certo? No estado líquido. Aí eu, temperatura de 25 graus. Aí eu vou e coloco essa água a 0 grau. O que vai acontecer com ela? Ela vai passar para o estado sólido, não é isso? Então eu pego a água no estado líquido, baixo a temperatura dela, ela vai passar para o estado sólido. O que vai acontecer? Esse processo aqui, ele é exotérmico ou endotérmico? E aí, galera, ele é endotérmico ou exotérmico? Exotérmico. Ele é um processo exotérmico. Porque olha só, o que acontece? Eu não diminuí a temperatura, eu diminuí a temperatura. Se eu diminuir a temperatura, o que aconteceu? A água, para passar para o estado sólido, ela precisou liberar energia. Tá? Eu precisei retirar energia, certo, da água no estado, do estado líquido, né? Tá? Eu precisei tirar energia da água no estado líquido para que ela se transformasse no estado sólido. Tá? Então, essa transformação aqui, ela produz energia, certo? Ela produz energia. É o que acontece quando a gente coloca água no freezer. O que o freezer faz, né, com a água ou com os alimentos? Ele retira a energia da água, tá certo? Ele retira energia porque ele está a uma temperatura mais baixa que a temperatura da água. Então ele retira energia no processo exotérmico. Entenderam? Então, beleza. Certo, galera? Bom, mais alguma pergunta, galera? Mais alguma dúvida? Tem uma dúvida. Diga. No chat. Oi? Dá pra ver no chat? Eu escrevi lá. Eu não sei, porque eu estou no celular. Aí pra mim fica meio... Deixa eu ver aqui se eu consigo visualizar. Aqui.
Tá. Pronto, no gráfico. Certo. Mas olha só, Sara, vamos lá. Aí você tá confundindo duas situações diferentes, beleza? Então, olha só. Presta atenção aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Quando a gente coloca o gráfico, tá? Ó. Olha só, vamos lá. Então, Sara, presta atenção aqui no gráfico, tá? Quando eu faço a variação da entalpia, produto menos reagente, tá? Nesse caso, o produto é maior que o reagente. Então, esse aqui, ΔH positivo, é um processo endotérmico. Certo? Está correto. Tá? Aqui, o ΔH, produto menos reagente. Então, ΔH, produto é menor que o reagente, então esse ΔH vai ser menor que zero, reação exotérmica. Certo? Então aqui é a representação do gráfico quanto ao balanço energético, quanto ao cálculo do ΔH. Beleza. Agora, quando eu coloco assim, ó, A mais B mais energia produzindo C, beleza? Então, presta atenção aqui, ó. Isso não representa a variação da entalpia, tá certo? Isso representa apenas que os reagentes estão absorvendo energia. Mas isso não representa a variação da entalpia. Tá bom? Então são duas visões diferentes, duas análises diferentes. Tá certo? E se eu coloco assim, ó, A mais B produzindo C mais energia, tá? Eu estou representando um processo exotérmico. Por quê? Vamos lá. O que é um processo exotérmico? Não é aquele processo que libera energia? O processo que produz energia? Certo? Exotérmico é o processo que produz energia. Tá? Se você olhar para essa reação aqui, ó, vou até apagar para não confundir. Se você olhar para essa reação aqui, ó, tá? Olhar para essa reação, o que eu estou produzindo nessa reação? Dá para enxergar aqui? Tá? Deixa eu fazer isso aqui, ó. Vamos lá. A mais B produzindo C mais energia. Então, nessa reação aqui, galera, quais são os meus produtos? Quais são os meus produtos? C e energia. Exatamente. Então eu estou produzindo C e estou produzindo energia. Se eu estou produzindo energia, a reação é exotérmica. Beleza? Faz sentido agora, Sara? Pronto. Mais alguém com dúvidas?
O importante é isso, é entender, tá, galera? Tem que perguntar até entender, beleza? Não pode ficar com dúvida, não. Tá? Professor, fazendo esse mesmo esqueminha aí que o senhor fez no quadro, endotérmica ficaria como? Endotérmica. Endotérmica era assim, A mais B mais energia produzindo C. Tá? Porque aqui eu estou adicionando energia aos reagentes. Então ele está consumindo energia. Tá? Ele está consumindo energia. Certo? Então, tipo assim, nessa endotérmica, nesse esqueminha que o senhor fez aí, ela vai primeiro, o reagente vai primeiro absorver para depois liberar? Não, ele vai absorver energia para formar o produto. Ah, tá. Aqui ele vai reagir e formar o produto mais energia. Entendi agora. Certo? Beleza? Podemos ir adiante? Então vamos lá. Bom, galera, agora nós vamos iniciar a parte de lei de Hess. Vamos lá, deixa eu pegar aqui. Então, galera, olha só. Então vamos lá, presta atenção aqui, ó. Lei de Hess. Bom, lá no início nós vimos que existe uma forma de se calcular a quantidade de calor envolvida em uma reação, que era aquela formulazinha que é igual a M vezes C vezes delta T, certo? Então quantidade de calor, massa, vezes calor específico, vezes a variação da temperatura. Isso sempre a pressão constante, tá, galera? Então a pressão tem que ser constante para a gente poder calcular esse Q. Só que o que acontece, galera? Muitas vezes essa equação ela não pode ser aplicada devido a alguns fatores que ocorrem durante a reação, beleza? Então quais são os fatores? Então vamos lá. Primeiro, imagina aí que você tem uma reação muito lenta. Então imagina aí uma reação que demora semanas para acontecer. Como é que você vai usar essa fórmula? Vai demorar muito tempo, é inviável você aplicar essa fórmula aí numa reação muito lenta. Então não é possível, não vai dar certo. Segundo caso, reações que não acontecem de forma completa. Tá? Então, o segundo caso, que a gente não pode aplicar essa fórmula, são reações que não ocorrem de forma completa, porque às vezes uma reação ela não vai acontecer de forma completa. Se ela não acontece de forma completa, não tem como a gente calcular a quantidade de calor envolvida total na reação. Então, não se pode aplicar também nesse caso. Terceiro caso, galera, quando nós temos reações com o ΔH muito pequeno. Então, quando a variação de energia na reação é muito pequena, fica-se inviável usar essa fórmula também. E no último caso aqui, quando a reação, pessoal, ocorre em várias etapas, ou quando ocorrem reações secundárias. Então, olha só,
A lei de Hess, então, ela vai ser utilizada para calcular a variação do ΔH nessas situações aqui. Quando a reação é muito lenta, quando as reações não ocorrem de forma completa, quando as reações possuem um ΔH muito pequeno e quando as reações, existem reações secundárias no processo de formação do produto. Então, todos esses casos, fica-se inviável de usar essa relação aí para calcular a quantidade de calor. Então, dessa forma, nós... Oi? Tem como aproximar mais o celular para eu tirar um print? Tem como o quê? Aproximar o celular do quadro. Só um pouquinho. Pronto, tudo certo. Obrigada. Nada. Vamos lá. Então, galera, nesses casos aí, certo, nós vamos usar a lei de Hess. Então, eu vou dar um exemplozinho aqui, que é o seguinte, posso pagar, né? Já deu um print aí? Lembrando que isso aqui vai estar disponível no YouTube depois, viu? Bom, então olha só, galera. Por exemplo, quando nós fazemos a carbono grafite mais oxigênio, tá? Carbono mais O2, eu posso formar o CO, que é o monóxido de carbono, mas eu também posso formar o CO2, que é o dióxido de carbono. Então, esse é um exemplo que, para a gente calcular a entalpia da reação, ou de uma das reações aqui, a gente utilizaria aí a lei de Hess, tá certo? Então, é um exemplo bem simples aí, tá bom? Agora, vamos para um exemplo mais prático, tá certo? Então, olha só, se nós pegarmos a transformação da água, certo? Deixa eu pegar aqui, ó, H2 gasoso mais meio de O2 gasoso, isso produzindo H2O também gasoso, com um ΔH de menos 241,8 kJ. Então, olha só, a transformação, a formação da água, certo? No estado gasoso, formando a água no estado gasoso, tem esse ΔH aqui, essa variação de energia. O que significa o meio? Balanceamento. Tá? Esse meio de O2, lembrando que as equações, elas precisam ser balanceadas. A mesma quantidade de átomos nos reagentes tem que ser igual à mesma quantidade de átomos no produto. Tá? Então aqui, ó, quantos oxigênios nós temos aqui? 1. Então meio vezes 2 dá 1. Então um oxigênio aqui e um oxigênio lá. Beleza? 2 hidrogênios aqui, 2 hidrogênios lá. Então a equação está balanceada. Tá? Esse é balanceamento, certo? Mas só que, pessoal, na prática, tá? O que acontece? Essa reação, ela ocorre em 2 etapas. Tá? Então, quais são as etapas? Eu vou colocar aqui para vocês, tá? As 2 etapas aí. Então, olha só, galera. A água, né? A formação da água no estado gasoso, na prática, ela ocorre em 2 etapas. Tá? Primeiro eu formo água no estado líquido, que é a primeira etapa.
E aí a segunda etapa, essa água no estado líquido passa para o estado gasoso. Então, como é que nós usamos a lei de Hess nesse caso? Presta atenção aqui, ó. A lei de Hess, eu vou somar as equações químicas. Tá? Eu vou somar as equações químicas. Como é que eu somo uma equação química? Bom, eu vou verificar quais são as substâncias que aparecem no reagente em uma reação e no produto em outra reação. Se elas aparecerem em diferentes lados, tá? O que eu posso fazer? Eu posso cancelar essas substâncias. Então, olha só. Água no estado líquido, aqui ó, está no reagente. A água no estado líquido aqui, está no produto. Água no estado líquido aqui, está no reagente. Então isso significa que eu posso cortar essas duas substâncias. Tá? Posso cancelar essas duas substâncias. O que sobrou no meu reagente aqui, galera? H2 gasoso mais meio de O2 também gasoso. O que sobrou no meu produto? Água no estado gasoso. Então, galera, é o seguinte, se eu somei as equações químicas, eu posso somar os ΔH. Tá? Então, eu somando o ΔH aqui, eu vou ter um ΔH de menos 41,8 kJ. Tá? Então, a lei de Hess nos permite calcular a variação de entalpia de um determinado produto, mesmo que essa reação ocorra em várias etapas. Ou seja, para a lei de Hess não importa o que acontece no meio do caminho, importa apenas o início e o final. Tá? E dessa forma a gente calcula a lei de Hess. Eu vou fazer um exercíciozinho, tá, como exemplo aqui, para vocês entenderem como é que funciona a lei de Hess na prática. Se depois do exercício tiver dúvidas, aí a gente vai e resolve ainda outro exercício ou volta com a explicação. Beleza? Professor, Oi. posso falar um pouquinho para mentira preta? Então, olha só, vamos tentar resolver aqui. Vou resolver o exercício para vocês verem como é que isso funciona na prática, certo? Deixa eu pegar aqui. É o exercício 2 da página. Deixa eu ver qual é a página aqui que eu não anotei. Página 29, tá, galera? Exercício 2, página 29. Diz assim, ó. Peguem o livro aí. Diz assim, ó. Observe a seguir e responda ao que se pede. Então ele dá, certo? 3 reações, beleza? E a partir dessas 3 reações, pede para calcular o calor de formação do metano. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Qual é a reação de calor de formação do metano? Tá? Então, olha só. Vou colocar aqui assim, ó. Equação de formação. Essa aqui, ó, C. Ele não deu
Ele não deu um exercício, mas eu vou colocar aqui para vocês. Então, ó, essa aqui é a equação de formação do metano. Tá? E ele lhe deu 3 equações. Eu vou chamar aqui, ó, equação 1, C mais O2 dando CO2. Equação 2, H2 mais meio de O2 produzindo H2O. E uma equação 3, CH4 mais 2O2 produzindo CO2 mais 2H2O. E ele deu as entalpias. ΔH menos 94 kcal por mol. Certo, galera? Então, olha só. Como é que nós vamos aplicar a lei de Hess? Primeiro você tem que olhar a equação que você quer obter. Tá? Qual é a equação que a gente quer obter? É essa aqui. Equação de formação. Então, eu vou ter que calcular. Oi? Vamos lá. Então, galera, eu vou ter que fazer modificações nessas 3 equações aqui, de modo que, ao somá-las, eu obtenho esta. Tá? Eu obtenho esta. Então, olha só, aqui eu tenho carbono, hidrogênio e metano. Então, significa que oxigênio, água e gás carbônico não estão presentes nessa equação. Então, eles têm que ser anulados, eles têm que sumir das minhas equações de alguma forma. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é o quê? A gente vai manter a equação 1 do jeito que está. Por que, professor, que eu vou manter a equação 1? Porque, olha só, o carbono aqui está onde, galera? Nos reagentes, certo? Na equação 1, o carbono está onde? Nos reagentes. Então, eu mantenho essa equação. Tá? Vou manter ela do jeito que está. Vamos pegar a equação 3. Já vou para 2, calma. Equação 3, galera. O CH4 aqui está onde? No reagente, né? Na equação que eu quero, o CH4 está onde? No produto. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa minha equação aqui, ó, e inverter ela, para fazer com que o CH4 esteja lá no produto. Ah, então eu vou inverter a equação 3. Então, vem comigo aqui. Vamos lá, vamos invertê-la. O que é inverter? O que é produto vira reagente, o que é reagente vira produto. Então, vai ficar com CO2 mais H2O produzindo CH4. Oi. Alô? Oi? Eu acho que bugou pro celular dela. Ela tá tentando coisar a câmera pra sair do negócio. Então vamos lá. Então, galera, olha só. Eu inverti a equação 3. Por quê? Porque o meu CH4 antes estava no reagente e a reação que eu quero está no produto. Então eu tenho que inverter. Quando eu inverto, tá, a equação, eu tenho que alterar o sinal do ΔH. Então o sinal era menos 212. Como eu inverti a equação, ele passa a ser mais 212. Tá certo? Vamos lá.
que mais que eu tenho que mudar agora? Vamos olhar para a equação 2, galera. Tá certo? A equação 2. Olha só. Aqui tem... Aqui está errado, aqui são 2, tá? 2 moléculas de água. São 2 moléculas de água. Então, olha só, galera. Eu tenho água aqui no meu produto. Eu tenho água no reagente. Só que quantos mols de água eu tenho nessa minha equação 3? 2 mols. Eu tenho água na minha reação que eu quero chegar? Não, eu não tenho água. Então eu tenho que eliminar essa água da minha equação. Como é que eu faço isso? Ora, eu não tenho 2 mols aqui. Aqui eu tenho 1 mol. Então eu vou multiplicar essa minha equação aqui por 2. Tá? Então, ó, 2 vezes 1, 2. 2 vezes meio, dá 1. 2 vezes 1, 2. Galera, se eu multipliquei a equação por 2, eu preciso multiplicar o ΔH por 2. Tá? Então eu vou multiplicar isso por 2. Multiplicando isso por 2, vai dar quanto? 136. Tá? 136. Bom, o que eu faço agora? Somo as minhas equações. Então presta atenção aqui, ó. Vamos lá. Gás carbônico está no meu produto. Gás carbônico está no meu reagente. Então eu corto ele. O que mais? 2H2. Está aqui, ó. Não posso cortar porque ele aparece na minha reação. Oxigênio. Tem um oxigênio na reação que eu quero? Tem não. Então eu tenho que eliminar ele. Pessoal, 1O2 mais 1O2 dá quanto? 2O2. 2O2 eu cancelo com 2O2. Água. 2 moléculas de água no produto, 2 moléculas de água no reagente. Eu posso cancelar. Tem mais alguma coisa que eu possa cancelar? Não. Então o que eu faço? Vou escrever a minha reação com o que sobrou. O que sobrou aqui? Carbono mais quem? 2H2 produzindo quem? CH4. Ora, essa é a reação que eu quero. Então o que eu faço agora? Se eu somei as equações, basta eu somar o ΔH. Então o ΔH dessa reação vai ser igual a menos 94, menos 136 ou mais 212. Então o ΔH da reação vai ser igual a menos 18 kcal por mol. Então está aí o valor do ΔH de formação do CH4. Beleza? Quer que eu aproxime, mas aí vai ficar ruim para você tirar um print, né? Pronto, galera? Então, você vê que não é difícil, mas requer um pouquinho de atenção, né? Qual é a equação que eu tenho que inverter? Se eu tenho que multiplicar? Eu posso dividir uma equação com um determinado valor, tá certo? De acordo com a reação que você deseja obter. Na próxima aula a gente faz mais alguns exemplos com a lei de Hess, para ver se vocês conseguiram acompanhar, tá beleza?